Oi, aqui é a Luísa e você está a ponto de começar a ver uma das minhas lives que eu faço lá no meu Instagram todos os dias, ou quase todos os dias, às 11 horas da manhã. Meu maior objetivo é ensinar mulheres como tomar controle da sua vida de forma que você possa viver o seu conto de fadas na sua vida. Eu espero que você curta o conteúdo. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com suas amigas. Curta o vídeo para que o YouTube saiba que é um conteúdo legal de ser compartilhado. Se inscreva no meu canal e eu te vejo por aí no YouTube ou lá no meu Instagram, Luísa Nunes Brasil. Muito obrigada e até a próxima. Vamos lá. Gente, essa semana eu tô falando sobre namoro. Tô falando. Comecei falando sobre namoro na segunda. Expliquei o que eu quero dizer com namoro é test drive. Na terça falamos sobre a regra dos 3 dias. Falei pra vocês como aplicar a regra dos 3 dias antes do namoro, a fase da conquista. Expliquei como que você vai saber se está namorando ou não, como que você vai incorporar a regra dos 3 dias no namoro, e aí eu parei. E aí a gente vai falar agora sobre, no final, né, na segunda parte dessa live, sobre a regra dos 3 dias dentro do casamento, que é uma novidade que eu tô trazendo, porque eu tô comecei a pensar sobre isso enquanto eu escrevo o meu terceiro livro, que vai ser lindo, por sinal, tá ficando maravilhoso. Estou na parte de contar a história do meu casamento. Aí tá sendo super legal porque eu acordo de manhã e escrevo, depois eu vou lá acordar meu marido, aí eu tô com aquela memória, sabe, do início do nosso casamento na minha cabeça. Tá sendo super legal, eu adoro essa parte que a gente... Essa parte do ano que eu tô escrevendo o livro. Eu escrevo um por ano, desde que eu comecei essa trajetória. E ano passado, escrevendo do namoro, era a mesma coisa. Eu contei sobre o nosso namoro e tudo, então reacende aquilo tudo na gente. É uma coisa muito legal. Ou em mim, né? Nele não. Ele nem liga pra isso, ele nem sabe que eu tô escrevendo coisas maravilhosas sobre ele. Gente, vamos lá. Namoro e corona. Tenho recebido algumas perguntas sobre o que fazer, a regra dos 3 dias se aplica, como aplicar, aquela coisa toda. O negócio é o seguinte, como eu falei ontem, as regras, elas vão ser válidas em todas as situações, tá? Vai ser muito raro, até hoje não vi um momento em que... Não, na verdade teve um momento que eu fiz uma exceção, uma menina me perguntou um negócio, eu fiz uma exceção, mas eu não tô lembrando agora o que é. Mas vai ser raríssimas as exceções os momentos que eu vou abrir exceção para essas regras quando vocês me perguntarem, se fosse a minha vida, né, obviamente, você faz o que você quiser. Eu acho que as regras, elas têm uma tendência muito maior a levar a gente pro objetivo final que a gente tem, tá? E, gente, depois dessa live, vou até colocar aqui no meu calendário pra não esquecer, ó. Mudar o horário aqui. Depois dessa live, eu vou postar uma foto no meu feed e eu quero que vocês vão lá e escrevam o que vocês aprenderam dessa live de hoje, qual foi o maior insight que vocês tiveram. Porque uma coisa muito legal que está acontecendo quando eu peço pra vocês fazerem isso é o seguinte... A nossa fala, né, a nossa comunicação é um veículo para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Só que ele é um veículo. Então eu tô desse lado e vocês desse. E eu uso esse veículo, que é o que eu tô falando, essa gritaria que às vezes eu faço, para falar com vocês o que eu quero falar. Só que às vezes eu tenho uma coisa na minha mente e quando a gente passa por esse veículo, chega a vocês uma coisa diferente. É muito legal. Porque às vezes o que vocês entendem é até mais legal do que eu tinha na minha cabeça, entendeu? Então é muito legal ver esse insight de vocês. Então eu vou postar uma foto lá no meu perfil, a foto de hoje, vou fazer uma selfie aqui depois assim, ó. E vou postar lá. E aí você vai colocar o que você aprendeu com a live de hoje. O que foi a coisa assim que mais te tocou. Isso vai me ajudar, porque igual eu acabei de falar, né? Eu adoro ver a perspectiva de vocês. Vai ajudar outras pessoas que não estavam aqui, vão poder ter um vislumbre do que essas lives estão sendo, que estão sendo maravilhosas, eu acho. Né? Vocês estão dando feedback muito bom. E além disso, reforça pra você o que você aprendeu. Quando você é capaz de assimilar pelo menos uma coisinha que você ouviu, isso vai reforçar aquilo na sua mente. É como se você estivesse traduzindo para a sua própria forma de pensar, para você mesma, aquilo que eu passei pra você. Entendeu? Então isso é muito importante. Bom, vamos lá. Então hoje vamos falar a primeira parte dessa live. Vai ser namoro e corona. Aí o negócio é o seguinte... Já que a gente tá falando de namoro e corona, eu já dei uma base muito boa no que é namoro, né, pra vocês até agora. Quem tá acompanhando essa semana. Então, vou falar sobre o que é corona. O que corona é... O que eu percebo de corona. Quando a gente tá avaliando uma situação, o que eu faço nessa situação? Eu acho legal você avaliar o que tem naquela situação. Então, namoro e corona. Tem namoro e tem corona. Namoro eu já vi o que é. Beleza. Agora tem que entender o que corona é pra ver a correlação entre os dois.
e ver o que a gente vai fazer e como que a gente vai viver cada uma das regras. Como eu disse, a regra continua sendo válida, continua sendo 3 dias. Outro dia eu postei nos meus stories falando, gente, a regra de 3 dias é para quando não tá com corona. Com corona a regra vai ser diferente, você tem que levar em consideração o corona. E se o cara não quer levar em consideração, ele é um idiota, não serve, né? Você pode terminar com ele. Aí eu quero ponderar isso um pouco mais aqui, tá? Então vamos falar sobre esse tópico. Corona. O corona é um vírus que está sendo propagado muito rapidamente no planeta que a gente vive, tá? É um momento de muita incerteza. Então não é só você que não sabe o que está acontecendo direito, todo mundo. O presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, os órgãos de saúde, todo mundo está meio no ar. É uma coisa muito nova. Foi descoberto, começou a acontecer em novembro do ano passado. Tem uma coisa extremamente nova em termos de medicina, em termos de saúde pública e tudo mais. Então, é período de incerteza. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara pra você, tá? E quando eu era mais nova, eu achava assim, não, eu não sei isso, mas tem alguém por aí que sabe muito bem o que é isso. Ou tem alguém por aí que sabe a resposta. E quando eu amadureci e me tornei adulta, de verdade, eu vi que tem coisa que não, gente. Tem coisa que ninguém sabe mesmo. Que a gente vai ter que fazer alguns riscos, vai tomar uns riscos. Vamos ter que fazer escolhas. Essas escolhas podem levar a coisas positivas ou negativas, boas ou ruins. Então sempre vai ser assim com várias coisas na nossa vida. Então quando eu larguei minha multinacional, meu emprego na multinacional e comecei a minha carreira aqui com vocês, eu sabia que ia dar certo? Não. Então, tinha alguém que sabia que ia dar certo? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém nesse mundo que eu podia recorrer e falar assim, mas aqui, me fala uma coisa, vai dar certo? Será que eu posso mesmo largar meu emprego? Não tem. Então, em momentos desse tipo, a gente tem que saber que vai ser, sim, senhora, um risco. Não tem ninguém que sabe, eu não sei. E aí, nesses momentos, o que a gente pode fazer como seres humanos que temos um cérebro, né? Lembra que eu expliquei ontem a nossa natureza instintiva, nossa natureza racional. A gente tem essa natureza racional. Então, porque a gente tem essa natureza, a gente pode se mover em momentos de incerteza com um pouquinho mais de noção. Então, é a questão de você avaliar riscos. Então, só para você entender, né, a analogia que eu estou fazendo. Quando eu fui largar meu emprego, o que ia acontecer? O que ia acontecer logo que eu largasse meu emprego? Aquele pagamento mensal que eu tinha não ia acontecer mais. Aquilo que eu fazia todos os dias não seria feito mais. Aquilo que preenchia 8 horas do meu dia, 9 horas do meu dia, não estaria ali mais. A necessidade de me vestir, de colocar uma roupa legal e ir trabalhar, não ia acontecer mais. O ter um chefe para me dizer o que fazer, não existiria mais. O que mais que ia acontecer? O colocar um salto alto, que era o meu sonho de consumo, né, de ter uma carreira, de colocar um salto alto e ir para uma empresa grande, não ia acontecer mais. As pessoas trabalhando comigo ao meu redor, não ia acontecer mais. Então a gente tem que pensar o que vai acontecer, o que a gente já sabe que vai acontecer. E agora vamos ver o que é risco, o que não é. Como que eu posso mitigar essas coisas? Então, de dentro dessas todas as coisas que eu falei, todas elas, gente, todas elas, eu preciso ter um planinho de ação para lidar com cada uma delas, senão eu desmorono. Porque é uma situação incerta. Então eu não sabia que logo, 4 meses eu já ia criar uma fonte de renda tão grande igual eu criei essa semana. Eu não sabia disso. Eu não sabia que... não tinha certeza. Aliás, eu sabia, meu marido ficou com essa dúvida. Você vai saber o que fazer com o seu tempo? Você vai saber se organizar? Você vai ter disciplina? Até parece, né, gente? Mas o meu marido não me conhece. Lógico que eu ia ter isso, né? Então, mas isso também era um ponto de preocupação. O que eu fiz com relação a isso? Eu criei aqueles papéis que eu falei pra vocês desde o começo. A Luísa CEO, a Luísa que é cameraman, a Luísa da parte de utilidades, de lâmpada, essas coisas. Lembra que eu falava? A Luísa... A minha funcionária tá indo comprar uma lâmpada agora pra mim, porque não tem lâmpada nessa casa, que não sei o quê. Eu criei esses papéis para dividir isso tudo. E na minha cabeça funcionava desse jeito. Agora vai fazer o planejamento, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o conteúdo, o que a gente vai fazer? E eu fui dividindo isso. Na questão financeira, eu me planejei. Eu já sabia, há muito tempo atrás, que isso seria uma possibilidade. Quando eu lancei meu primeiro livro, eu sabia que era uma possibilidade. O que eu fiz? Em 2019,
Eu parei de comprar blusinha. Tem muito tempo que eu não compro blusinha, gente. Em 2019 eu parei de comprar. Quando eu falo comprar blusinha, eu falo é de gastar com coisas assim que eu tô afim de comprar. Claro que eu compro uma blusa nova, por exemplo. Essa blusa é nova porque a blusa que eu tinha, que era igual a essa, ela ficou toda desbeiçada. Meu marido tava achando ridículo, eu comprei uma nova. Mas você entende o ponto? Eu parei de ficar comprando coisas supérfluas, coisas que eu tava afim, coisa que tava no impulso, e comecei a juntar dinheiro. Então, para mitigar o risco e se não vier nenhum dinheiro ou se demorar muito para vir dinheiro, o que eu vou fazer? Entende? Então, quando você está numa situação de incerteza, você precisa olhar os riscos que estão vindo com essa situação e mitigar os riscos. E é óbvio que não tem como você mitigar os riscos que já aconteceram. Então, por exemplo, com o corona, um grande risco agora é que a gente vai reduzir muito a nossa entrada de dinheiro. Então, pessoas que trabalham com pessoas, né, que trabalham com restaurantes, com maquiadoras, lojas, tipo assim, tudo, né, gente? Tudo praticamente está parado. Então, você vai reduzir a sua entrada financeira. E aí você pensa, eu devia ter criado uma reserva. Eu devia, mas você não criou. Então, agora é daqui pra frente. Então você não criou a reserva. Foda-se, acabou. Aquilo ali já acabou. Você não criou. Então o que você vai fazer agora? Você vai olhar as suas contas que você tem agora e ver o que dá pra reduzir, o que dá pra mudar, o que dá pra você ligar pra pessoa e falar, posso pagar daqui 3 meses. O que dá pra você ver como é que fala? Ajudas que o governo vai trazer pra você. Se você tem uma empresa, que ajudas que o governo tem, tira vantagem de todas elas, vai atrás de todas elas, se informe. Olha pro seu orçamento, corta as blusinhas. Corta as coisas que não são necessárias. Foque naquilo que vai te levar mais longe. As meninas do Saindo da Merda, inclusive algumas delas entraram no Seja Mara porque estavam na merda financeira, se organizaram e agora elas têm, e com os exercícios que a gente faz lá no Saindo da Merda, eu tô muito orgulhosa porque esse é o meu intuito. Que vocês tivessem a capacidade de ver o que vai trazer valor pra vocês no futuro. É momento, gente, com o corona, de você investir naquilo que vai trazer valor pra você no futuro. A gente vai chegar no namoro, calma aí. Primeiro sempre tem que estar a base pra você, porque senão não tem jeito. É hora de você investir naquilo que vai trazer valor pra você. Então, se você tem um pouco de dinheiro e você tá perdidaça na vida, é hora de entrar no Seja Mara, sim, senhora. Não é porque você tá em crise que você tem que cortar tudo. Você tem que cortar, sim, o supérfluo. Talvez para de comer carne todo dia. Talvez para de fazer unha, de fazer, sei lá, o que você tá fazendo. Para de arrumar o cabelo, para de fazer o botox. Diminui tudo que você puder. E investe naquilo que vai trazer recompensa a longo prazo. Para que quando você tiver, aliás, até durante a crise mesmo do corona, você já tenha uma bagagem. E isso pode ser, né, no caso, o que eu vendo, o que eu posso te oferecer é essa bagagem emocional, essa estrutura emocional, essa capacidade de raciocinar e de pensar através do Seja Mara. Mas pode ser que seja na hora de você, já que vamos supor que você tem um dinheiro que você guardou um tempo e você não sabe como investir, talvez seja hora de investir num curso de investimento ou num curso de alguma outra coisa. Ou talvez você tenha um hobby de, sei lá, bordar. Talvez seja hora de investir nisso, porque você pode depois vender aquela borda que você fizer, o que for, como é que chama aquele negócio. Entende? É hora de você começar a pensar com a cabeça e parar com esse negócio de, mas eu devia mesmo. O melhor dia, vou falar de novo o que eu falei ontem, o melhor dia para você tomar boas decisões e se preparar para o seu futuro era ontem. O segundo melhor dia é hoje. Então começa hoje se você não tem o ontem, entendeu? Então, gente, períodos de incerteza, que é o que a gente tem com o corona, é momento de você analisar os riscos, mitigar os riscos e evitar fazer merda na sua vida. Que é o que a gente vai falar agora com o namoro. Eu acho que eu não vou falar de casamento. Esqueci de pegar um negocinho pra jogar meu chá. Vou jogar no papel aqui. Peraí. Chá, 2020, o chá não vem com o coisinha, gente. É só isso aqui mesmo. Já falei isso várias vezes aqui, né? Mas ele é maravilhoso, então eu continuo comprando. Bom, acho que não vou falar de corona e casamento aqui hoje. Vou falar só de namoro. O que é namoro? Namoro é test drive. Você não está amarrada com esse homem ainda. Então, gente, eu preciso muito que você identifique onde você tá. E eu vou falar então de novo como é que você vai saber onde você tá. Se você nem sabe se é namorado ou não, você não é namorada. Se você nem sabe, você tá na fase de conquista ainda, tá? Se você já sabe que tem um compromisso, namoro. Se vocês já fizeram um voto de ficar pra sempre um com o outro, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na frente de outras pessoas, você tá no casamento.
Então, se vocês já se chamam um pro outro de marido e mulher, se vocês já contaram pra sociedade que vocês estão juntos mesmo, se as pessoas reconhecem vocês como um casal, mesmo que não tenha aliança, mesmo que você não tenha o sobrenome dele e mesmo que vocês não tenham festa de casamento, vocês são casados. É aquele compromisso de estar junto pro resto da vida. Se você não sabe se você tem isso, é porque você não tem. Não cai nessa besteira de falar, não, mas eu acho que é casamento, eu vou agir como casada. Não, gente, pelo amor de Deus. Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem no meu livro. Isso é igual ficar na dúvida se a criança fez cocô na fralda ou não. Quando ela fez, não deixa dúvida. Então, se você está casada, você não vai ter dúvida que você está casada. Se você está com dúvida, você está namorando. Se você tem dúvida se você está namorando ou não, você não está namorando, você está ficando. Então, tenha isso muito claro, porque a maneira que você vai agir em cada uma dessas situações vai determinar onde você vai chegar com isso. É muito importante. Se você tratar o seu namorado como esposa, vai correr o risco de você nunca mais... Se você tratar o seu namorado como se você fosse esposa dele, vai correr o risco de você nunca ser pedido em casamento, de você nunca ter essa oficialização do seu relacionamento. Se você tratar o seu ficante como namorado, ai meu Deus do céu, aí a chance dele dar um pé na bunda e sair fora e você nunca mais ouvir falar dele é muito grande também. Então preste atenção onde você tá. A gente não pode fazer a coisa errada dependendo de onde a gente está, tá bom? Então vamos lá. Aí a analogia pra você não esquecer disso é o seguinte: dirigir um carro não é a mesma coisa de dirigir um barco ou dirigir uma moto. Cada um é diferente. Se você for lá e dirigir o carro igual você dirige um barco, por exemplo, você está ferrada. Vai dar tudo bagunçado. Eu, por exemplo, sei dirigir carro, não sei dirigir motocicleta, não sei dirigir barco. É totalmente diferente. Então cada um requer a sua própria técnica, a sua própria estrutura. Tá bom? Beleza. Então, no namoro, você é livre para dizer não quero mais, chega e acabou. E essa decisão precisa ser tomada em qualquer momento do seu namoro que você perceber que um casamento com aquele ser humano não é uma coisa atrativa. Então, você está caminhando no namoro para chegar num momento que você está numa união que você vai ficar com ele na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Você precisa ter isso em mente. Então, com esse cara aqui, eu quero ficar na doença? Com esse cara aqui, eu quero ficar na pobreza? Se a sua resposta for não sei ou não, tá na hora de cair fora. Isso é muito importante. E com essa pessoa também, é a pessoa que você vai construir algo grande na sua vida, caso você decida ir pelo casamento Mara, que é um casamento em que vocês estão focados em algo maior. É um casamento que vocês não ficam olhando o celular um do outro, fica vendo se mandou foto de mulher pelada, se não mandou, se falou eu te amo, se não falou. É um casamento que vocês estão preocupados com uma coisa maior. O que é isso? Eu e ele juntos vamos construir na nossa vida algo que a gente não conseguiria construir cada um sozinho. Então, se ele fosse viver sozinho na vida dele, se eu fosse viver sozinha na minha vida e a gente construísse coisas na vida, juntando os dois, o que a gente vai construir junto tem que ser maior do que isso. Entende o ponto? Isso é financeiramente falando, emocionalmente falando, diariamente falando. Então, se você sozinha consegue viver uma vida feliz e ele também, juntos essa vida tem que ser muito feliz. Se sozinha você viveria infeliz e ele mais ou menos também, juntos, talvez juntando os dois mais ou menos feliz, juntos tem que ser muito feliz. Se vocês construiriam, né, um patrimônio de 1 milhão e ele também, juntos, agora você vai entender o que eu tô falando, não é para construir patrimônio de 2 milhões juntos, é de 3 para cima. Isso que vai fazer o casamento valer a pena. Porque quando você olhar as manias dele, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, o que ele falou, o que ele deixou de falar, você não vai preocupar tanto com aquilo mais. Porque você tá vendo que vocês estão construindo uma coisa muito maior juntos. Então, no meu exemplo, o meu marido sozinho, ele seria um ótimo pai, tá? Eu sozinha também seria uma ótima mãe. Só que juntos, a gente está criando filhos que nem são meus, que estão sendo muito melhores. A gente está dando para ele uma chance de ver um casamento muito, muito bem sucedido. Como que é esse relacionamento, como que é a visão, né, sabe, eu tô dando para esses meninos uma visão de empreendedorismo, que eles não têm do pai e da mãe. Entendeu? Porque eu tô criando um negócio do zero. Então, assim, eu estou dando para essas crianças, a gente tá dando para essas crianças juntos algo que eu não poderia dar sozinha com meus filhos e ele não poderia dar sozinho pros filhos dele. Entende qual que é o ponto? E financeiramente falando também. Tudo, ele tem o que ele construiu depois que a gente está junto é muito maior do que ele tinha antes de separar.
E eu tenho certeza absoluta que é o fato de eu estar aqui, de eu ser a mulher que eu sou, de eu trazer essa paz, né, eu trago esse tipo de coisa pra ele, é que tá nos levando a esse lugar. E o meu negócio também não existiria sem a presença dele. Tudo que eu ganhar financeiramente falando é por causa dele. Então, assim, sozinho ele teria muito. Sozinha eu acho que eu também teria bastante. Mas junto a gente vai ter muito mais do que somando os dois. Entende? Então, se no seu namoro você não vê isso acontecendo, não é pra prosseguir. Você só sabe de uma vida que você tem. Não aceite viver uma vida meia boca. Se você tá aqui me ouvindo é porque você quer uma vida mara, você quer uma vida maravilhosa, você quer ficar acima da média e você pode. Eu tô te dizendo que você pode. Porque eu sou uma pessoa igual a você e olha a vida que eu tô construindo. Eu sou igualzinho, eu tenho preguiça, eu não conseguia levantar cedo, eu tinha muito ciúme, eu era muito chata, eu era insegura, eu me achava horrorosa. Entendeu? A gente tem muita coisa em comum. Olha onde que eu tô. Só porque eu segui uns passos. Só por causa disso. Só porque eu moldei a minha mentalidade de um jeito de acreditar nisso, de entender que isso existe. De parar de achar que, porque fulano porque tem isso, porque ciclano porque tem aquilo. Não. Você pode. Então eu me recuso, por isso que eu falo quando vocês mandam as mensagens cabulosa pra mim, eu falo, termina com esse cara. Ele não é o último biscoito do pacote, mesmo no corona. Sim, senhora. Enquanto o mundo não acabar, a gente continua vivendo a base. Então essa regra, não é nenhuma regra, essa ideia de você ir atrás de um cara que vai fazer uma coisa maior com você, uma pessoa que você vai estar afim de estar ali na doença e na pobreza junto, isso, gente, é base. Isso não vai embora com uma situação crítica. Não vai. O único momento que eu ia falar assim, não, fica com ele mesmo, é se você estivesse no fim do mundo, você tá numa ilha deserta, só tem esse cara e você realmente não quer ficar sozinha. Aí você fica com ele, porque ele é a melhor opção que você vai ter naquele momento mesmo. Então não é nem sobre assim, eu tenho que achar o perfeito, não, você tem que achar a melhor opção pra você. E eu tenho certeza absoluta que esses caras babaca, que não faz nada direito, que não quer seguir a regulamentação do corona, você tem que achar a coisa melhor. Não é possível que não tenha, gente, fico com dó de vocês se não tiver. Entende? Então essa é a nossa base, esse é o nosso ponto de partida. E aí a gente vai encaixar o corona nisso. O corona ser um momento de incerteza, é um momento de você, na verdade, eu acho que o corona, ele vai te ajudar demais nesse namoro, mas demais da conta, porque ele vai tirar muitos problemas que você poderia ter no futuro. Então você casa, vamos supor que não tem corona, você tá com esse cara aí, tá indo tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Seguindo as regras, tudo bem, não sei o quê. Você casa com ele. Aí vocês passam por uma situação muito crítica. Sei lá, você fica doente, ele fica doente, ou vocês têm um filho doente, vocês perdem tudo que vocês construíram, vem uma crise muito grande, alguma coisa desse tipo. Aí você nem sabe como que ele vai lidar nisso. Agora o corona tá te dando uma chance de mostrar como que esse cara lida em momentos críticos. Esse é um momento crítico. Então vamos falar algumas opções. Se você tem um namorado que não tá vendo isso como um momento crítico, que tá tipo, ai gente, que bobeira, é uma gripezinha. Ai, que bobeira, é uma gripezinha. Se você tem um namorado que tá falando isso, abre o olho. Abre o olho. Não é o marido, tá? Marido, a gente vai falar amanhã. A gente vai falar amanhã sobre marido. Marido amanhã. Namorado, se ele tá falando, é só uma gripezinha, abre o olho. Abre o olho. Porque, gente, uma das coisas mais importantes que você precisa avaliar num homem, pra ele se tornar o seu marido, e é isso que você tá fazendo no namoro. Você tá de namoro só de oba-oba, não é pra você isso aqui não. Aí você continua no oba-oba, não tem o menor problema, tá? Eu já namorei de oba-oba muitas vezes, tudo numa boa. Mas se você tá no namoro e você tá querendo chegar no casamento mara, você vai usar esse momento pra analisar isso. Então, se ele tá achando... Isso que eu ia falar. Quando você se casar com ele, lembra que eu falei que numa organização precisa de ter uma ordem? Essa ordem, além das regras, ela precisa de ter um chefe, tá? Numa casa é necessário que exista um chefe. Aí é um caso muito. É uma conversa bem delicada, porque tem mulheres que gostam de liderar, tem mulheres que gostam, né, que é feminista, que não quer que o marido manda, aquela coisa toda.
Eu tô falando aqui para um público, eu espero que seja, de mulheres que querem ter vida de princesa. O que é vida de princesa? Você é cuidada, você é amada, ele olha nos seus olhos com aquela ternura maravilhosa, ele dá a vida por você. É esse tipo que eu tô criando, tá, gente? Pra isso que eu tô falando, que eu vou falar o que eu vou falar agora. Se você não tá preocupada com isso, você não quer nem saber de ser cuidada, ser amada, ser apreciada, né? Tudo bem, aí é outra história, tá? Se você quer essa vida, que você é cuidada, amada, desejada, admirada, que vocês constroem uma coisa junto, que ele dá a vida por você, você vai precisar fazer com que esse cara seja o chefe do seu lar. Eu já tentei, já pensei, já analisei, já olhei outros casos, já conversei com meu marido, já conversei com outras pessoas, não consigo ver outro cenário. Não tem jeito. Você vai ter que deixar ele ser o chefe da sua casa. E como... Peraí, se você estiver casado, a gente fala sobre isso amanhã, tá? Como que você vai fazer se seu marido é um bundão e você tem que deixar ele seu chefe, sua casa vai ficar de cabeça pra baixo. Não vai não. Vai não, que eu tenho solução pra isso também. Mas se você tá namorando, não pensa... Você vai ver amanhã, é uma trabalheira pra cuidar de um cara que é bundão e você já tá casada com ele, é muito trabalho. Tem jeito, numa boa, mas dá trabalho. Então, se você tá namorando, evita esse trabalho. Tem tanto homem no mundo de vou falar mais uma vez, para com esse negócio de achar que ele é o último biscoito do pacote. Ele não é. E tem muito homem muito melhor. Agora, se você quer o popularzinho, que usa tênisinho bonitinho, que tem o abdômen saradinho, que não sei o quê, e você só olha pra isso, e você quer tirar desses um cara que é foda, que pode ser o chefe da sua casa, pode ser difícil de achar mesmo. Aí eu vou te levar a você pensar o que realmente importa. Tá? O tênisinho bonitinho, essas bobeirinhas aí, isso aí, gente, só dura uns anos. Depois de um tempo, o que você quer é um homem inteligente, que sabe tomar decisão, que sabe ser o chefe da sua casa. Você não tá preocupado se o tênis dele tá combinando, se sua família gosta dele, se a sua amiga vai rir da roupa dele, você não tá nem aí pra isso mais. Isso é coisa de criança, de adolescente. E a gente passa por essa fase, sim. Se você tá novinha aqui, tudo bem, você pode ficar preocupado com o tênisinho dele e com os meninos. Eu já tô ensinando pra Sidney. Vai preocupar com o tênisinho do cara, não. O tênisinho, isso aí é coisa boba. Você vai preocupar com um homem que sabe tomar decisão. Porque você vai precisar escolher. Quando você se casar, você vai fazer uma escolha. E vocês muitas vezes não percebem que vocês fizeram essa escolha, mas vocês fizeram. A escolha do eu vou criar um relacionamento em que eu vou ser cuidada, ou eu vou fazer tudo e depois ficar frustrada de não ser cuidada e ver que a Luísa é cuidada pelo marido dela. É uma escolha que você faz. Muitas de vocês fazem isso inconscientemente e começam a fazer tudo. Aí você perde o outro lado. Então você que está namorando, saiba que você vai ter que fazer essa escolha. E aí se você quiser essa vida de princesa, é muito mais fácil que você já tenha escolhido lá no namoro um cara que é capaz de suprir essa função sem você ter que se esforçar tanto. Então se você tá com um namorado que tá achando uma palhaçada desse negócio de corona, que tá saindo de casa mesmo, tá nem aí... É uma boa indicação de que ele não vai ser um bom chefe do seu lar. Porque em momentos críticos, esse cara que tá falando que o corona é uma bobeira, ele não consegue nem perceber a dimensão do problema. Entende? Então você vai ter um problema físico de saúde, ele vai achar, é bobeira isso, que bobeira, você tá fazendo drama. Ou você vai ter alguma coisa que te incomoda muito, por exemplo, a minha pele é uma coisa que me incomoda muito, eu tenho um homem do meu lado que sabe reconhecer isso. Que sabe falar que eu sou bonita de qualquer jeito, que sabe me procurar com os melhores médicos, que sabe procurar os tratamentos que vai me facilitar, porque ele é um homem de verdade. Ele não é um homem que vai virar e falar assim, ai, que bobeira, você é bonita já, para com bobeira, para de se preocupar com isso, entende? Ele é um homem que tem noção das coisas ao seu redor. Então, se o seu namorado não tá nem aí, isso é uma grande sacada para você. E o corona tá te dando a chance da sua vida, de você não ter que mais à frente passar por um problema sério ou um problema bobo na visão de outras pessoas e não ser julgada, e não ser criticada e não ter um suporte na sua vida. Então, abra o olho, tá? Se ele desesperou nesse momento, aí vamos pro outro extremo, né? Então tem um que não tá largadão, não tá nem aí pra nada. Tem um que desesperou, que nossa, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, eu devia ter salvado o dinheiro, guardado o dinheiro, eu não guardei, eu não tenho nada, eu tô desesperado. Ótima oportunidade para você ver isso também. E não se sinta mal, olha o que eu tô falando, pra namorada, casada, fecha o ouvido, você não tem essa opção não, tá? Pra namorada, se você tá com um cara que desesperou, que tá igual uma criancinha, que tá todo desesperado, que tá perdendo a noção, que grita com você, ai, desculpa, porque eu tô estressado com o corona, que faz esse tipo de coisa, é a sua chance também de vazar. Porque você acha que o corona vai ser a primeira crise que vocês vão passar?
Vai não, meu amor. E se ele tá desesperando no corona, que nem atingiu ainda todo mundo ainda, a gente nem está sofrendo o pior dele ainda, imagina quando for uma coisa que vai lá no cerne dele, no cerne de vocês. Como uma criança, né, um filho que vocês possam ter que tem problema, ou você que possa desenvolver uma doença grave, ou ele, entendeu? É a sua chance de vazar. Porque, gente, olha só. Vocês são umas fofas. Tem até uma pergunta aqui, eu acho, falando... Vou procurar, não vou perder o fio da meada, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada nas perguntas. Vocês são umas fofas falando... Ai, namorado, não sei o que lá, não sei o que lá. É muito feio se eu largar ele por causa disso? Não. Feio é você ficar com um cara que você não vai poder construir a vida maravilhosa. Aí vai ficar você e ele sofrendo. Vai fazer a sua mãe sofrer, porque mãe nenhuma quer ver a filha com um cara babaca, né? Aí vocês têm filhos sofrem também. Então feio é você ficar. Feio é você ficar com o cara que tá nem aí pro corona ou o cara que desesperou demais com o corona. Entendeu? E eu sei, gente, que eu tô sendo muito direta nisso. E talvez existam... Se eu fosse conversar com uma de vocês, talvez eu até ficaria um pouco compadecida, né? Algumas mensagens que eu recebo de você, eu compadeço mesmo. Eu tenho coração sim, tá? Parece que eu não tenho, mas eu tenho. Só que eu volto para as regras, eu volto para a base. Eu não vou sair dessa base mais. Não vou. Eu não vou sair da minha base, em hipótese alguma. Até na mentoria que eu tive ontem individual, ela deve estar aí me ouvindo. Ela tem um jeito de organizar o tempo dela de uma forma um pouquinho mais diferente. Porque, eu não gosto de rotina, aquela coisa toda. Eu quase abri mão. Falei, então vamos organizar do seu jeito? Falei, não, isso vai dar merda. Vai dar merda, depois eu não vou saber se é a técnica que não funcionou ou se é com ela que não funcionou. Então não vamos fazer isso. Então eu tô seguindo na minha técnica, com todo mundo, em todas as situações. Porque aí eu sei o que eu fiz. E eu sei o que impacto que aquilo pode causar. Então, por que eu falei isso? Então, eu tenho coração sim, eu sei que tem casos e casos, mas ele é tão fofo, mas ele é tão maravilhoso, minha família gosta tanto dele, e só porque ele desesperou no corona, eu vou largar ele? Bom, se você quiser, você pode continuar com ele, tá? À vontade, a sua vida. O que eu tô te falando é que a possibilidade desse casamento dar um cocô lá na frente é muito grande. E aí é muita gente que vai sofrer. Agora, se você largar ele, só você e ele que vão sofrer praticamente. Sua família um pouquinho ali, porque ele era tão bonzinho. Mas lá na frente, sua família não vai sofrer com um cara babacão que você casou. E que vai ver as crianças sofrendo, os netos, entendeu? Então, se você tá na fase do namoro, aproveita isso. Isso que é a vantagem do namoro. Eu sei que se vocês são como eu era doida pra casar. Eu namoro, que saco esse negócio de namoro, eu quero casar, eu quero ser casado, eu quero usar aliança, eu quero usar o sobrenome dele, eu quero que as pessoas falam Mr. and Mrs., eu quero, sabe, eu queria isso. Só que o namoro, a vantagem dele é que te dá essa opção. Você pode sair fora, sem dó nem piedade, sem dó nem piedade. Vai doer demais da conta, vai doer. Eu sei que vai, gente, dói mesmo, tá? Só que a escolha de uma dor muito grande agora, que vai estar contida no período de tempo que vai passar, tá? Inclusive, uma de vocês falou, tô 2 meses já tô sofrendo, é normal? Demora mesmo. O meu último namoro, demorou mais de 1 ano pra eu parar de sofrer. Mais de 1 ano pra eu parar de sofrer. Eu acho que foi por volta de 1 ano, tá? Talvez tenha sido 10 meses, 13 meses, alguma coisa assim. Mas demorou mesmo. Quando o negócio é intenso, né, demora muito. Então é normal. Só que é uma dor que a gente sabe que vai ser contida. A gente sabe que vai ser contida. Olha as mulheres ao seu redor. Alguma delas ficou sofrendo... Não, talvez tenha algumas, né? Mas qual que é a porcentagem de mulheres que sofreram pro resto da vida por causa de um cara e a porcentagem que sofreu um tempo e casou com outro e ficou bem? Entendeu? Tem que olhar pela estatística. Não olha pela... mas a minha tia, não sei o que... Não olha que ela é uma pessoa, não. Olha o volume, gente. Pelo amor de Deus. Estatística, cérebro. Tá? Emoção fica para outro lado, para outro momento. Agora, na hora de fazer decisão, é cérebro, tá? Então, é a sua chance, é a sua vantagem. Pode terminar com ele sem dó nem piedade. Se ele tá desesperado e se isso é uma coisa, né? Se isso faz sentido para você, entende? Não é assim, nossa, tá tudo ótimo, agora a Luísa falou, vou lá e termino. Não, gente. Se isso faz sentido para você, se você tá incomodada com a atitude dele em relação ao corona, usa isso, esse momento. É a sua oportunidade, tira vantagem disso, tá? E aí, na hora de terminar, o que você vai falar pra ele? Fala, olha, eu tô procurando uma vida que eu vou construir uma vida Mara. Tô brincando, fala Mara com ele, não, que homem não entende essas coisas não, tá, gente?
Inclusive, quando eu falo as coisas, marido príncipe, namorado príncipe, evita falar as coisas pro namorado, pro marido, porque eles não têm a linguagem que a gente tem. Eles não gostam disso. Meu marido nem sabe que eu falo que ele é marido príncipe, entendeu? Não fala isso não, eu sei que tá tarde demais, porque algumas de vocês já falaram, mas evita isso, porque a homem acha, ai, que mimimi, que... Isso é coisa da gente aqui, entendeu? A gente fala marido príncipe, marido babaca, entendeu? A gente que faz isso, eles não. Calma aí, me perdi. Tá, vou falar. Eu li aqui um negócio e vou falar. Então é isso. Namoro é a sua fase de você poder decidir. O corona é a sua oportunidade de ver como que ele lida com uma crise, como que ele gerencia essa crise. Às vezes seu namoro tava até meio ruim, estava até meio em dúvida. Agora, vamos falar o positivo? Às vezes tem um cara positivo aí, né, que tá lidando bem com isso, que tá, não, vamos ficar separado mesmo. Aí você tá chateada, que, será que ele não me ama porque ele quer ficar mesmo fazendo a quarentena? Gente do céu, pelo amor de Deus. Uma coisa é amor, outra coisa é responsabilidade. Ele tá querendo manter a quarentena porque ele tá sendo responsável. Isso ele precisa valorizar. Não é um cara que fala, foda-se a quarentena, o que vale o nosso amor, vamos encontrar. Não, gente, isso é coisa de adolescente. Você tá querendo achar um cara maduro, um cara pra construir uma vida com você. Veja se esse cara tem capacidade de liderar um lar, de liderar a sua vida, de liderar a sua família, tá? Bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui e eu vou ver as perguntas da caixinha. Luísa, fala um pouco das mulheres que não querem casar. Eu fui casada por 15 anos, tenho 2 filhas e hoje namoro há 5 anos. O que você acha dessa postura? Eu acho que você pode estar confundindo uma festa de casamento com casamento. O que você não quer? Fazer a reunião, o casamento? Ou você não quer realmente morar junto e virar casamento? O que eu acho, vou falar o que eu falo antes de você responder, né? O que eu acho é o seguinte: o fato de você me trazer essa pergunta à tona me mostra que você está com algum problema com isso. Porque se isso não fosse um problema, por exemplo, você não falou pra mim aqui, ó, Luísa, o que você acha de eu pintar meu cabelo de roxo? Você não falou isso pra mim. Por quê? Porque isso não é nenhuma coisa que se passa pela sua cabeça. Não é um problema. Teu cabelo roxo, ou vermelho, ou azul, não sei o quê. Mas o fato de você não querer casar é uma coisa que tá te incomodando, tanto que você trouxe à tona. Então eu iria investigar por que disso. Por que eu não quero casar e por que isso tá me incomodando. Isso que eu ia fazer. Lu, e como a gente faz para seguir a decisão de terminar quando tem muito sentimento? Como você fazia? Parava de conversar totalmente? São 5 anos de relacionamento e tenho medo de voltar atrás. Olha, todas as vezes que eu terminei, eu acabei a relacionamento total. Com exceção do último namoro, porque nos outros namoros que eu tive, eu terminava porque realmente não era o cara que eu queria, eu tinha certeza, não é o cara. Então dá aquela dor, dá aquela pena da outra pessoa, dá aquela sensação de será que eu vou achar outro, mas será que eu não tô fazendo a decisão errada porque ele era tão bom em tantas coisas. Mas eu sabia no fundo que ele não era o cara que eu queria construir minha vida, esse tipo de vida. Então eu terminava por causa disso. Então eu cortava total relação, até porque o cara gostava de mim ainda, queria ficar junto, então era sacanagem ficar mantendo relação. Então eu terminava total o contato. Esse último namoro que eu sempre falo pra vocês foi um namoro que pra mim ele era perfeito naquele momento. Do que eu sabia da vida naquele momento, ele era o que eu queria, exatamente o que eu queria. Só que ele que não me quis. Então nesse caso eu terminei com ele e fiquei sem falar um tempo, mas eu fui fraca várias vezes e fui atrás dele. Olha a verdade vindo à tona. E fui atrás dele e a gente ficou. Inclusive eu até queria tocar nesse ponto muito importante, também que eu lembrei disso, que eu tava até pensando em falar isso pra vocês. Eu fiquei atrás dele um pouco, a gente se encontrava, porque ele gostava de mim, tipo, queria ficar comigo numa boa, a gente tinha uma relação física muito boa, e era super legal, ele me achava linda e tal. Então isso acontecia, só que ele não queria o futuro que eu queria. Eu tava pronta pra casar, eu precisava de casar pra ter o green card, ele não tinha certeza que eu era a mulher da vida dele, ele não tava pronto pra isso ainda. Então, quando chegou no ponto que eu consegui, né, me fortalecer um pouco mais, que foi a fase que eu falei pra vocês, eu chorava de barriga no chão, gritava, esmurrava assim, né, muito grito. Eu esperava a menina que morava comigo, a Lu, nem sei se ela aparece por aqui, eu esperava ela sair de casa, ela e o namorado morava com uma amiga e o namorado dela. E eu fechava a porta, esperava ela sair de casa e chorava assim, gritando. E teve um dia que o namorado dela tava em casa, eu tava chegando, eu não sabia, ele ouviu. Mas eu passei por isso, muita dor. Só que aí depois eu cortei o contato total.
Aí parei de. Cortei do. Era Facebook na época que a gente tinha, eu cortei o Facebook, cortei tudo pra evitar. Porque era uma pessoa que eu queria ficar pra sempre. Então era uma coisa, né, que eu tava vivendo. Então isso que eu fazia. Aí o que eu ia falar sobre esse negócio de corona? Seguinte, uma outra parte, muito importante. Pra quem tá solteiro, né, que não tem um namorado agora, eu imagino que seja uma situação muito difícil, né? Se você, vamos supor, tá solteira, sozinha, de repente deu uma quarentena, você tá longe da sua família, não pode encontrar com sua família, você tá sozinha agora. É um momento muito, muito tenso, porque racionalmente você sabe que você não deve sair, você não deve encontrar com ninguém. Tá todo mundo pedindo pra ficar isolado, pra ficar em casa, pra ficar sozinho. Só que ao mesmo tempo a sua parte emocional é muito forte também. O seu instinto, né, de sobrevivência, de ter toque, de ter aquela, né, essa parte aflorada é muito tensa também. Então, o que eu pensei em falar pra vocês nessa situação? O ideal, se você fosse uma robô, eu ia falar, olha, você vai ficar em casa isolada porque a sua segurança, a sua vida é mais importante do que o seu sentimento, do que a sua vontade de transar, do que tudo isso, né? Tudo bem. Só que você não é um robô. Então eu sei que vai chegar um momento que vai pesar muito. Vai chegar um momento que você vai tomar uma taça de vinho, ou 2 ou 3, e vai querer ligar para aquele cara para ele vir te encontrar. Pode ser que aconteça isso. E isso é uma coisa normal de acontecer. Não se julgue por isso. Porque isso é a sua parte humana. Você sabe mentalmente que não devia, mas você tem a parte humana também. Então o que eu vou aconselhar nessa situação, eu vou te falar com vocês, o que eu falaria para uma filha minha. Que é o seguinte. E um exemplo disso... Não sei se eu vou falar isso porque é uma coisa bem íntima e bem íntima. Deixa eu ver. Vou falar, eu compartilho tudo aqui mesmo, né? Vou falar. Seguinte, por exemplo, eu desde quando eu fiz acho que 13, 14 anos, eu me tornei evangélica. Na religião evangélica, você não pode transar com o namorado. É uma coisa que é contra, né, a Bíblia, contra os princípios de Deus, você só transa no casamento. Então, eu decidi que isso era o que eu seguia, porque eu sempre fui muito da regra, fui muito certinha. O que eu acreditava, eu seguia. Naquele momento, eu acreditava que aquilo era verdade, que a gente não devia transar com o namorado. Então, a gente foi criado na nossa casa, achando assim, eu vou transar com o meu marido. Não vai ter esse negócio de transar com o namorado nunca. Então eu vou transar com um cara, quando eu for transar, vai ser com um cara que eu conheço, um cara que provavelmente não transou há muito tempo com outras mulheres, um cara que tá muito limpo, né, de doença, falando assim, né, vai ser tudo muito bonito, eu vou estar segura, eu vou saber o que fazer, aquela coisa toda, porque isso é no casamento, depois que noivou e tudo mais. Acontece que eu saí do cristianismo, não acredito mais nessa filosofia de vida, não acredito mais no cristianismo do jeito que... Né, não acredito mais no cristianismo, ponto final. E acabou que nesse momento de dúvida, de acredito ou não acredito, eu acabei conhecendo um cara e a gente começou a namorar. E eu, na minha cabeça, não ia transar com ele de jeito nenhum, porque isso era uma coisa que, né, não era... Mesmo não acreditando muito, ainda era uma coisa muito, muito forte dentro de mim. E aconteceu que a gente transou. E aí a gente transou e eu não sabia sobre usar camisinha, eu não sabia sobre me proteger de nada, eu não sabia como que ia ser, como que ia funcionar, como que não ia, não sabia nada sobre isso. Então, o que eu penso sobre situações da vida, todas elas, seja sexo, seja pegar um coronavírus, qualquer dessas situações, eu acho que a gente tem que se preparar para as possibilidades que vão existir. Não adianta eu achar que eu tô num mundo imaginário, que eu vou seguir daquele jeito e não me preparar para aquilo. E assim, não aconteceu nada demais comigo, mas poderia ter acontecido. Sabe, poderia ter acontecido um desastre naquela primeira transa. Quantas meninas ficam grávidas na primeira transa? Ou pegam uma doença na primeira transa? Só porque viveu um conto de fadas bobo de achar que vai ser daquele jeito sempre. Não é. Às vezes não é. Então, o que isso tem a ver com corona? Você pode falar, não, é verdade, eu vou ficar em casa, quarentena e tudo mais. Aí você toma um vinho, porque você tá sozinho em casa, vou tomar um vinho e assistir um filme. Aí você você dá vontade de ligar pra aquele cara e você tá, né, bebeu um vinho. Você pode até falar, não vou beber. Nem vou beber, eu vou, porque eu não quero, né, correr o risco. Mas às vezes você vai ceder e vai beber. Ah, mas eu já tenho ninguém mais, não tem nem coisa de comer direito em casa, vou tomar um vinho. Aí você liga pra aquele cara. Como isso não era uma possibilidade pra você, você tinha falado, não, eu vou fazer direitinho, porque eu sou inteligente, eu vou seguir minha cabeça, igual a Luísa fala pra seguir com a cabeça. Aí você nem se preparou. Aí na hora que acontece, você chama qualquer pessoa assim, né? Você não pensa, você chama o que você tava falando na última vez, e ele vem, vocês nem lavam a mão, você dá aquela afobação e já vai transando e tudo mais. E aí você pode pegar um corona por causa de um relapso desse, uma coisa tão boba.
Então o que eu falo é o seguinte, sim, quando a gente for tomar decisões, a maior parte do tempo, quanto a gente puder, a gente vai pensar com a cabeça. Então a gente vai sempre raciocinar antes de agir. Só que a gente já precisa se preparar para a nossa natureza instintiva, que tá aqui bonitinha, prontinha para atacar a qualquer momento. Então seja inteligente, já tenha esse plano. Se você tá sozinha nessa quarentena, se você não tem ninguém, se você não tem um namorado, e você já estava conversando com um carinha antes, você tá no Tinder, alguma coisa desse tipo, você precisa pensar nisso. Então tá bom, eu vou tentar evitar o máximo possível. Mas se acontecer, se eu sentir que eu tô muito carente, que eu tô precisando demais, e não se julgue por isso, porque vai acontecer, aconteceria comigo. E eu tô falando isso aqui porque eu não sei se eu fosse solteira, eu ia conseguir ficar esse tempo todo sem encontrar com as pessoas. Eu não ia conseguir. Eu acho que eu não ia conseguir, tá? Então o que eu faria com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria um plano. Então eu começaria a conversar com alguns caras e ver quem que tá com a cabeça de quarentena, quem que tá mesmo fazendo quarentena. Porque assim, é melhor que você não encontre com ninguém. Mas se você for encontrar com alguém, é melhor que você encontre com um cara que estava fazendo quarentena também. Ao invés de ser o cara que tá nem aí pra nada e que já saiu com um monte de mulher, que já saiu com um monte de gente. Entende? Então começa já a ter esse plano B. Se eu for sair com alguém, se eu precisar muito de transar, com quem que vai ser? Vai ser com um cara que tá em quarentena. Quem que tá em quarentena? Vamos conversar, vamos, sabe? E vai ser onde? Vai ser na minha casa, na casa dele? Qual que tem menos risco? Talvez ele vir na minha casa, quando ele chegar aqui, ele já falo com ele pra... Sei lá, já vou ter uma roupa preparada pra ele aqui, não sei. E toma um banho, não sei qual extremo que a gente vai seguir também, porque aí vai ser muito pessoal. Eu, por exemplo, na vida que eu tô hoje, não sei quem me acompanha há muito tempo vai saber, ano passado eu tive uma pneumonia muito séria. Eu fiquei 3 semanas quase morrendo. Então, eu tô desesperada com corona. Tipo, meu marido foi buscar comida ontem, na hora que ele voltou, eu não vi ele lavando a mão. Aí eu olhei pra ele assim, aí na hora que ele tava encostando a mão nos negócios, eu ficava assim, ai meu Deus, corona, tudo quanto é lugar. Aí eu falei, será que eu vou ser muito chata de perguntar? Eu vou perguntar porque eu tô com medo. Aí eu falei, baby, você não lavou a mão quando você voltou, né? Aí ele falou, lavei sim, eu lavo sempre. Eu falei, não, eu sei que você lava sempre, mas agora eu não vi. Eu tô nesse nível, eu tô muito desesperada, porque eu não quero pegar, não quero ficar doente de jeito nenhum. Porque além de eu saber como que é horrível esse tipo de doença, que você não consegue respirar, eu tava assim ano passado, gente. 3 semanas sem fôlego, sabe? Uma dessas semanas eu nem lembro o que eu vivi. Eu nem lembro. Eu tava achando que eu tinha ido no médico 2 vezes, o marido sabia que era 4. Eu fui no médico sem saber, eu tava dopada completamente. Eu achei que eu tivesse não feito stories. Eu fiz, nem sabia que eu tinha feito. Depois que eu voltei, falei, nossa, eu acho que fiquei um tempão sem fazer nada, sem postar nada. Tava começando meu negócio aqui. Acho que fiquei um tempão sem postar. Deixa eu ver, na hora que eu vi, a gente tinha postado um monte de coisa. Um monte, sabe? Eu fiquei totalmente transtornada, totalmente fora de mim. Então, assim, eu não quero passar por isso de jeito nenhum. E além disso... eu sou talvez um grupo de mais de risco, porque eu não sei como é que tá meu pulmão. Tem 1 ano só que eu tive a pneumonia, e foi uma pneumonia bem séria, sabe? Então, assim, Luísa, eu talvez conseguiria ser forte nessa quarentena se eu fosse solteira, por causa desse meu histórico. Porque eu senti na pele o que é, e eu não quero de jeito nenhum. E agora que meu negócio tá indo todo vapor, eu não quero de jeito nenhum ficar doente. Então, eu acho que eu conseguiria por causa disso. Então, talvez você tenha alguma coisa maior pra você se conectar, pra você se ligar, pra você resistir. Mas em qualquer situação, mesmo que você ache que você vai conseguir, porque você também tem grupo de risco por algum motivo, tem asma, alguma coisa desse tipo, você cria um plano B. Então saiba que se você for chamar, se eu for chamar, eu vou chamar fulano, porque eu sei que ele é muito sério, muito consciente, muito responsável, porque ele não é médico e não tá indo pro hospital, entendeu? Onde tem muito mais chance de conseguir de transmitir a doença. Então tenha um plano, tenha uma coisa na sua cabeça pra você seguir, caso você tenha essa fraqueza, porque ela é normal de acontecer. Não se sinta mal por isso. Ai, a Adriana lembra, você ficou muito mal mesmo. Minha mãe tá desesperada já, gente. Toda hora que eu falo que eu tô com dor de garganta, mas a dor de garganta é essa gritaria que eu fico aqui, ó. Meu marido falou que consegue me ouvir, tem 2 portas fechadas e ele consegue me ouvir de lá. Mas eu não consigo falar mais. Você viu que eu comecei falando um pouco mais baixo, né? Mas depois eu não consigo. A Bia tá falando, por isso que é bom não falar muito e reclamar, porque na hora que você precisa falar, você teve total liberdade e não ficou como chata, quando perguntou se ele tinha lavado a mão. Exatamente. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver algumas perguntas aqui da caixinha. Se tinha alguma coisa que eu não respondi, ó. Tem 2 perguntas, por isso que eu vou ler aqui, ó. Corona nos distanciou, não só fisicamente. Fiquei mal no começo, fui me ocupar, e ele veio atrás. Entendi que ele. Ah, eu já até respondi essa. Eu entendi que ele não tem que e fui cuidar da minha vida. Orgulho total. Orgulho total. Eu acho que
Corona traz essas coisas mesmo à tona. E se for pra acontecer, se ele for o homem mesmo pra sua vida, ele vai voltar. E você segue a sua vida, segue o barco. E nesse meio tempo, se aparecer um outro cara gatinho, se permita. Isso que eu acho. Muitos de vocês estão bem, ó, eu e o boy estamos juntos na quarentena, vim pra casa dele. Tudo ótimo, nos falamos todos os dias por vídeo. Muito bem, Ana. O ex perturbando com a empresa, caindo vendas, impedindo ajuda. Sem que... isso aqui que eu tava falando, ó. Só que não tô afim, tô sendo ruim? Não tá sendo ruim. Eu acho assim, dependendo da situação, que não parece que é o caso, se vocês terminaram, porque realmente não vai ser compatível mesmo, mas ficar uma amizade, ficou uma coisa legal, né? Você pode ajudar ele, mas você não tá afim de ajudar ele, por algum motivo. Gente, não fica mal de você não querer ajudar uma pessoa, sabe por quê? Quando você não quer ajudar... Como é que eu vou explicar isso? Olha só, eu faço um monte de coisa pra vocês, não faço? Eu dou conselho, eu falo demais, até minha garganta doer, eu faço um monte de coisa pra vocês. Por causa do que eu faço por vocês, a nossa conexão, vocês têm vontade de me ajudar. Então quando eu falo, gente, vai lá na foto e posta, e deixa um comentário, igual eu vou pedir pra vocês no final dessa live. Vai lá na foto, faz um comentário sobre o insight dessa live. Vocês não têm vontade de fazer. Por quê? Porque eu conquistei isso com vocês. Entendeu? Eu conquistei através das coisas que eu faço, que eu sou, que você quisesse me ajudar. Então, se você tem uma pessoa ao seu redor que precisa de ajuda, mas você não quer ajudar essa pessoa, é porque ela não conquistou isso de você. Não se sinta mal, você não é a Madre Teresa de Calcutá, você não precisa ajudar todas as pessoas. Você precisa cuidar de você em primeiro lugar. E muitas vezes ajudar esse cara aí vai trazer bagunça na sua cabeça, vai trazer sentimentos à tona, vai te fazer ficar triste e infeliz. E no final das contas, você vai estar ajudando ele, mas te desajudando. Por que eu fiz ajudando entre aspas? Porque será que tá ajudando mesmo? Porque às vezes ele tá querendo ficar com você e você tá vendo que você não vai ficar com ele. Toda vez você tá criando ilusão na cabeça dele, ou sendo um ombro amigo que você nem quer ser, não tá sendo autêntica com ele. Então será que tá ajudando mesmo? Então se você não tá afim de ajudá-lo, é porque ele não conquistou isso. Isso que é a beleza da vida. Sabe, quando você entende esse conceito, fica tudo tão mais fácil e natural. As meninas que falam, minha mãe é muito chata, mas eu sinto mal. Gente, se a sua mãe é muito chata, ela não conquistou essa relação com você legal. Ela não fez por onde, tudo bem que ela pode ter feito muita coisa, mas ela não foi além para conquistar essa relação com você. Não sinta mal por isso. Você precisa cuidar da sua vida, cuidar do seu tempo, usar o seu tempo e a sua energia para algo que vai criar algo grande. Né? Igual eu falo na aula de faxina do Seja Mara. É uma aula que eu chamo de faxina, mas é faxina emocional mesmo, de relacionamento. Se você gastar o seu tempo, a sua energia, o seu cérebro com pessoas que sugam de você, com pessoas que não estão acrescentando, você vai se tornar uma pessoa pior no mundo. E isso vai se refletir primeiro na sua vida, depois se você tiver filho dos seus filhos, do seu marido, do seu namorado, do seu chefe, do seu trabalho, da sua empresa. E aí você não vai ter a capacidade de usar todo o seu potencial mais. E aí vai se refletir até na vida dessa própria pessoa. Que se você fosse uma pessoa maravilhosa, você traria tantos frutos que traria benefícios para ela. Entende? Então uma coisa é gostar. E um exemplo bem claro disso, você vai entender o que eu vou falar agora, é o seguinte. Eu com a Lara Nesteruk, por exemplo. Quem me segue há um tempo sabe que eu sempre falei dela. Ela era a minha deusa, praticamente. Eu assistia ela todos os dias. Eu tinha um horário na minha agenda para Lara, 30 minutos por dia que eu ia assistir todos os stories dela. Eu tava em tudo, eu comprei o curso dela, eu comprei o Bem Bolado, eu tava em tudo, tá? Hoje em dia eu não assisto ela nada. Significa que eu não gosto dela? De jeito nenhum. Eu continuo achando ela maravilhosa, espetacular, o que ela conquistou na vida, o jeito dela de falar, o jeito dela de mostrar as ideias dela, eu acho maravilhoso. Só que no momento atual, eu comecei a assistir as coisas dela e não estava me agregando mais. Porque eu acho que tá repetitivo, ela já falou, aquela já falou. Pra mim já deu, entendeu? Pode até ser que eu esteja perdendo. Tá? Não tô julgando o trabalho dela. Pra mim, eu fiquei um tempinho, assim, uma semana que eu tava vendo ela e tava assim, não tá me agregando, não tô me beneficiando disso. Então eu parei. Isso é ingratidão? Isso é falsidade? Não, gente, isso é separar as coisas. Uma coisa é o meu sentimento, outra coisa é o uso dos meus recursos. São coisas que precisam ser separadas. Então eu continuo amando ela. Se me perguntar, eu vou falar, compra o curso dela assim, porque é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Quem quer emagrecer, o curso dela é maravilhoso.
Quem quer melhorar a cabeça, abrir a cabeça para negócio, para mentalidade de lidar com a vida mesmo, ouve ela. Muito boa, vou sempre recomendar para sempre. Para sempre. Só que o uso do meu recurso é outra coisa. Eu não vou gastar o meu tempo assistindo ela mais. Então, se eu sou uma seguidora, tá lá no número dela, tá eu, mas eu não sou uma visualizadora mais, não vou visualizar. Porque não me acrescenta mais, entende? Então são coisas diferentes, não é ingratidão, não é injustiça, não é falsidade, é separar as coisas. A mesma coisa o seu namorado. Então você pode ter um carinho por ele, um reconhecimento pelo que ele foi pra você naquele tempo, mas ele não tá te agregando, ele não tá te levando onde você quer chegar mais. Você agora entendeu que você quer um casamento mara, um casamento que você vai construir uma coisa maior e com ele você não vai. Então você separa, você não vai gastar o seu tempo, sua energia, o seu cérebro nele mais. Você vai deixar o seu tempo, o seu cérebro, sua energia para pessoas novas. Essas pessoas novas podem até ser piores do que ele, mas você não sabe. Então você pode e deve investir o tempo num outro cara, que você vai sair com outro cara, conversar com outro cara. No final das contas, pode acabar que esse cara é uma bosta, você não quer ficar com ele também. Mas aquele tempo foi necessário para você conhecer ele, para você saber disso. Você não saberia que ele é uma bosta se você não tivesse saído com ele. Então, entende? São coisas diferentes, a mesma coisa com seus pais. Você pode ter gratidão, você pode ajudá-los e deve, obviamente, como família, como laço de sangue. Eles são as pessoas que estão ali pra você e você deve estar ali pra eles também. Isso é muito importante, isso é coisa básica, também, princípio básico da vida. Né? A gente não dá as costas para nossos pais, por pior que eles tenham sido, por melhor que eles tenham sido, a gente tá ali pra eles, porque é laço de sangue, é princípio básico. Mas você não precisa passar tempo com eles. Se eles não te agregam, se eles te colocam pra baixo, se eles tiram sua autoestima, se eles te irritam, se eles te fazem ficar estressada, você não precisa falar com eles. Não precisa gastar o seu tempo e sua energia com eles, entende? Vai acabar o tempo. Como lidar com relacionamento à distância e insegurança dele conhecer outra pessoa? Entendendo que isso mesmo é possível. É possível que você, por estar longe dele, ele vai conhecer outra pessoa. Agora, se acontecer de porque vocês estão distantes, ele conhece outra pessoa e fica com outra pessoa, será que você queria mesmo ficar com esse cara? Então, assim... Não sei nem como explicar isso. Você vai lidar com isso cuidando da sua vida. Então, você vai lidar com isso seguindo as regras. Então você se ocupa, você segue a regra dos 3 dias, seja na paquera ou no namoro, e você segue a regra do espelho, sempre. E você, com a primeira regra aí, você já tá cuidando da sua vida. E aí, se acontecer ele conhecer outra pessoa, aí, gente, termina o namoro e você conhece outro. O mundo é muito grande, só se esbarra nele quem quer, sabe? Entenda, você tá falando isso, mas dói mesmo. Vou falar de novo, dói, vai doer mesmo. Só que vai passar. Entendeu? Deixa eu ver mais o que aqui. Eu tenho um namorado lindo e possível marido príncipe. Estamos juntos há 2 anos e agora precisamos namoro à distância. Eu em Santa Catarina e ele em São Paulo. Como lidar com o namorado à distância? Gente, do mesmo jeito. Você vai ligar pra ele, você vai fazer tudo que você pode por ele. Você vai, só que à distância. Você não vai catar o chinelo dele, mas você vai perguntar se ele precisa de ajuda com um e-mail que ele tem que mandar, ou com uma mensagem que ele tem que fazer, ou com alguma coisa do trabalho dele. Você vai combinar de assistir um seriado juntos? Aí você assiste, ele assiste, depois vocês se encontram e conversam sobre aquele seriado, aquela coisa assim. Vocês vão falar no telefone, vocês vão se ver, né? Fazer ligação de vídeo. Eu aconselharia, nessa parte de ligação de vídeo, que vocês, no namoro, se abstenham de fazer coisas, como é que fala? Se abstenham de tirar a roupa na frente da câmera, por exemplo. Coisa que ele pode estar filmando, pode estar fazendo print. Porque enquanto é namorado, por mais fofo que ele seja, ele é só namorado. Ele não tem uma relação com você. Então, pra ele ficar com raiva de você, terminar esse namoro e vazar essas fotos na mídia, é muito fácil. Agora, um marido é diferente. Tá vendo como é que é diferente a relação? Com o marido, não tem tanto problema assim você fazer isso. Por quê? Porque ele é seu marido. Se ele vazar a foto de você pelada, fica feio pra ele também. Os amigos dele vão ver a mulher dele pelada. Sabe? Não faz sentido. E um divórcio, pode até pensar, mas um divórcio é muito mais complicado que um término de namoro. Vai acabar o nosso tempo. Gente, eu espero ter respondido quase todas as perguntas da caixinha, mesmo sem abrir elas aqui, tá? Eu tentei falar de tudo. Amanhã a gente volta com regra dos 3 dias no casamento. Acho que vai ser isso, tá? Obrigada a todos vocês, até mais. Beijo.